Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Marta, a gente tem uma novidade esse ano, né? Nosso podcast vai ser semanal, então os ouvintes podem conversar com a gente, acompanhar toda semana, toda terça-feira, um novo episódio. Por favor, pessoal, mandem aí novidades, sugestões, o que quiser, né? Que a gente quer uma coisa interativa. E assim, o ano começou, tá? E não para mais. Cibersegurança é um assunto que perspassou outras discussões que a gente fez lá atrás, em outros episódios, mas hoje o episódio é todo voltado a esse assunto, né? A nossa vida está toda digitalizada, isso facilita demais. Então, hoje você sai apenas de casa com a carteira, com o celular, que a carteira está dentro, você não precisa mais de cartão, etc. O ônus disso é o aumento dos riscos que a gente corre com esses ataques cibernéticos, né, Marta? Então, roubos de senha, clonagem de voz. Eu estava até dando uma levantada aqui nos dados do Google Trends. As buscas aqui no Brasil por termos como phishing, vazamento de senhas, recuperação de contas estão em alta por aqui. E isso é um indicativo de que as pessoas estão buscando proteção digital, né, Marta? Então, acho que é um momento oportuno da gente trazer essa conversa aqui para o podcast. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a gente tem hoje. Infelizmente, não está tão no palco quanto outros, mas quando a gente começa a lidar com segurança, a gente está falando de vida, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de problemas que são muito sérios, né? E quando nós vamos falar aqui um pouquinho sobre governo, empresas também, a gente está mexendo com a vida de todo mundo, a gente está mexendo com a economia. Então, isso vai do indivíduo e no nível, né, mais amplo, tem implicações bastante profundas. Uma das questões é a gente está cada vez mais conectado, né? E uma frase que eu adoro falar é: quanto mais conectado, mais vulnerável. As pessoas acham que quanto mais conectado, mais inteligente. Não, para ser inteligente tem que aplicar inteligência no processo. Agora, conectou, e uma das coisas que as pessoas não percebem é que a gente conecta coisas que a gente não sabe que estão conectadas, ou que estão invisíveis, ou que foram conectadas há um tempão atrás e que fazem parte do sistema e podem ser usadas como processo de invasão. Então, se a gente fizesse uma analogia com o mundo físico, você tem uma janelinha do banheiro lá, que está dando para uma rua de trás e que você nunca pensou naquela janelinha, ela pode ser o ponto de vulnerabilidade para a casa toda, porque você não pensou naquilo, ou um alçapão que dá conexão com outro lugar, ou coisa desse tipo, né? Então, no nível pessoal, quais são as vulnerabilidades mais comuns que a gente tem que prestar atenção? Senha fraca dá acesso para tudo e as pessoas não pensam na senha. Uma das coisas muito legais que tem acontecido nos últimos 5 anos mais fortemente é a troca de senhas por autenticação de outras formas, né? Inclusive biometria comportamental, a gente falou isso em algum momento aqui, que é saber que você é você independente de uma senha, porque a gente não esquece, a gente não lembra, na realidade, a gente esquece, a gente é humano e acaba sendo um elo fraco na cadeia senha. Você fala, tem que fazer uma senha de 18 caracteres para que ela não seja quebrada em não sei quantos, 100 e poucos anos pelo computador tradicional. E aí, para você lembrar, né? Tanto que em um dos episódios aqui eu dei a dica: pega uma música que você adora, pega uma primeira parte da música, pega as primeiras letras e coloca alguma coisa que você vai conseguir ter uma sequência que ninguém mais vai saber que é aquilo e não vai ter que anotar essa senha em algum lugar, que esse é um dos grandes riscos. Então, senhas fracas, que é um problema que dá acesso a tudo isso. Phishing, que você falou que os termos estão sendo buscados. Phishing é uma das maneiras mais comuns de engenharia social. A pessoa te manda, né, uma isca, alguma coisa para você, para pescar o que você pode dar de dados, e está ficando cada vez mais sofisticado por causa da inteligência artificial. Então, o phishing dá acesso, link para o seu computador, pode dar para dados pessoais, para N coisas. Mas o phishing é você mesmo que clica. Então, mas eles estão tão sofisticados, Carol, que antigamente você detectava mais facilmente, né? Agora você tem que estar o tempo todo desconfiando, que um lema do pessoal de cibersegurança é Zero Trust, né? Confiança zero. Antes a gente falava, não, tá dentro da rede, foi tal pessoa que me mandou, eu posso confiar? Não confio em nada. Volta lá para o pensamento crítico. A gente tem que ter pode ter vindo, pode ter sido mascarado, a gente tem que ter realmente cuidados. Por exemplo, quando eu vou testar alguma coisa nova que vai mexer no computador, eu tenho uma máquina separada para isso. Ela não vai usar meus dados, não vai ter acesso a nenhuma das outras coisas. Então, entender aonde que você está dando acessos e aberturas que você eventualmente não está mapeando, né? Então, no nível pessoal, senhas fracas, o phishing, que é isso de você receber super cuidado com tudo que você recebe, tanto que os bancos,
todos né, as empresas de e-commerce de maneira geral têm avisado que eles não pedem senha, que eles não mandam determinadas coisas para as pessoas ficarem atentas, né? Exposição excessiva, normalmente as pessoas se sabotam porque elas colocam nas redes sociais muitas informações sobre elas que facilitam muito para qualquer pessoa que queira determinar comportamento para invasão, para sequestro, para N outras coisas. Eu brinco que no passado você precisava de fofoca, né? Agora você não precisa mais de fofoca, você precisa de redes sociais, você sabe tudo. Fofoca é só o Instagram abastecido já resolve o problema. Isso, e as pessoas colocam tudo, elas simplesmente compartilham. Então, aquela regra de ouro, né? Eu compartilhar isso, está me ajudando no quê? Tem benefício? Se não tiver, já não compartilha. Tem dúvida, já começa a pensar, né? Para que você está compartilhando aquilo? Então, exposição excessiva, não se sabote, é a regra número 1, não se sabote. Depois, dispositivos desatualizados. Também não atualizar, você está deixando de... Porque os sistemas de ataque, eles vão evoluindo. Além disso, muito sistema já nasce com falhas que não foram mapeadas. Então, eles vão sendo corrigidos ao longo do tempo. Se você não atualiza, você deixou a porta aberta. E uma das coisas que criminosos fazem, ou hackers de maneira geral, é buscar onde você tem essas vulnerabilidades de sistemas que estão lá, né, deixados. A janelinha do banheiro que não foi olhada. A janelinha do banheiro que não foi olhada e já tinha sido trocada no prédio inteiro e você não trocou a sua, né? Então, falta de autenticação multifator, isso também é super importante. Você imagina, as pessoas cada vez mais têm sistemas inteligentes para quebrar senha, para você facilitar descobrir. Se você tem 2 fatores, você diminuiu consideravelmente a possibilidade da pessoa estar nos múltiplos fatores. Outra coisa, as empresas de tecnologia em geral, ou quem fornece software, tem tido uma variedade de multifatores. Então, você não sabe, inclusive, qual é o outro autenticador que a pessoa vai usar. Se é o e-mail, se é o celular, se é alguma mensagem que vai para o seu sistema operacional, que é o mesmo. Então, assim, fundamental, dá uma revisada em tudo aí para passar para 2 fatores, pelo menos, né? Malware, ou seja, baixar coisa que você não sabe de onde que veio. Então, tem que baixar, fazer download das lojas oficiais, que lá tem realmente uma certificação, né? Então, ou seja, essas são as vulnerabilidades e riscos. Financeiros, obviamente, é o primeiro, né? Então, roubo, empréstimos, cartão estourado, que a pessoa entra nos seus dados todos. Psicológicos são terríveis, porque você fica com uma sensação, qualquer um que já foi assaltado, né? Eu já fui, você fica depois com aquela sensação de não ter segurança nunca, vulnerabilidade eterna, né? Então, nunca aconteceu nada específico comigo no digital, mas eu imagino que seja a mesma coisa, violação, né? Você foi violado e dá a sensação que você não consegue... pós-traumático mesmo. E fica mesmo, né? Dependendo do quanto que a coisa acontece, é complicado. Até, eu sou muito amiga do Renato Apsiblum, e eu lembro quando começaram esses crimes digitais de você roubar a identidade ou bullying digital, e ele falava que é muito mais traumático uma pessoa, uma questão psicológica, do que levar um soco na cara, que o soco na cara passa depois, né? Mas o psicológico fica em você por muito mais tempo, é ruim. Físicos, então... Você está no digital, mas você transmite a vida física, tem stalking, pode ter perseguição, pode ter N coisas, exposição, né? Profissional, vazamento de conversas sigilosas, isso inclusive pode gerar demissão de você, eventualmente, não tomar cuidado com o que é sigiloso da organização, né? Propriedade intelectual, etc. Invasão do LinkedIn, está muito fácil hoje fazer com IA, a gente falar dos ataques, da mesma forma que você pode usar IA para analisar o perfil de uma empresa, para você fazer venda, você analisa todos os perfis no LinkedIn, características da empresa, você pode fazer isso também para atacar, né? Então, a ferramenta em si, ela te dá possibilidades e as pessoas podem fazer dos 2 lados. Roubo de identidade, isso também é um problema, já tinha no passado, pegam a sua identidade para aplicar golpes, cometer crimes, etc., com você, né? Então, basicamente, como que a gente pode melhorar isso, fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é tentar ajudar um pouquinho na educação digital, são os problemas. Então, falta de educação digital, excesso de confiança. Então, desconfia. Lembra, gente? Primeiro pilar do pensamento crítico, ceticismo amável. E desatenção emocional, que é quando você está... urgência, ou então quando você é emocionalmente abalado, que são aqueles telefonemas que a gente recebe que seu filho foi sequestrado, ou que e você não presta atenção, ou o WhatsApp que tem aquele golpe falando que preciso agora de orar, e você não tem a calma para parar e dar uma olhada naquilo. E o pior deles, que eu acho, porque ainda os outros 2, de você estar abalado emocionalmente porque está acontecendo alguma coisa, eu até entendo. O pior deles, acho que é a curiosidade, que a pessoa clica
não contei a curiosidade, e aí ela dá um monte de informação dela. Aliás, a gente está falando de segurança, quando você responde vários desses questionários bobinhos, teoricamente, você está dando um monte de informação sobre o seu perfil psicológico, né? Na psicologia, eles têm os perfis traçados com o Ocean, quanto que você é aberto, openness, neurótico, blá, blá, blá. E tem várias, de acordo com o que você é de cada um desses, dá o seu tipo de personalidade. Quando você responde aquelas coisas de 9 mentiras e uma verdade, ou 9 verdades e uma mentira, ou quem é você no Game of Thrones, você está dando um monte de informações suas, que são informações psicológicas que permitem para um terceiro traçar um perfil, né? Então, a gente começa a ter que pensar um pouquinho mais amplo. O que eu estou oferecendo e qual é o benefício que eu tenho de oferecer ou não. Tem que ter esse pensamento para cada coisinha que a gente clica. A gente está falando um pouquinho no âmbito pessoal, né, Marta? Mas também essa questão da cibersegurança é central para discussões dentro de empresas e governos, né? Você pode dar uma dimensão rápida para a gente do que afeta essas duas esferas? Lógico, posso dar sim. Da mesma forma que eu falei do pessoal, a gente está falando agora para um nível muito maior, porque é em escala, né? Então, a gente falou das vulnerabilidades, se você afeta a economia de uma pessoa, né, finanças, quando você fala para governos e organizações, você está falando de economia, às vezes, de uma nação, né? Então, a economia é infraestrutura crítica, que é onde tem muito ataque, que é onde você consegue paralisar diversos serviços, e segurança nacional. Isso pode ser um problema de segurança nacional quando você tem roubo de propriedade intelectual. A gente está vendo hoje, inclusive, o quanto que o mundo está bastante tenso em termos de competição. Então, imagina roubando coisa do outro. Isso vale para a empresa e vale também para todo mundo, né? Então, as vulnerabilidades, para eu falar rapidinho, no nível empresa ou governo. Primeiro é engenharia social e phishing. Na parte de empresas, não é uma pessoa só, você tem várias. E aí, da mesma forma que a gente tem um relacionamento diferente quando é pessoal e quando é profissional, o profissional tem medo de perder o emprego. Tanto que um exemplo que eu dou de engenharia social também é um filme baseado em fatos verídicos, também é do ano 2000, que chama Takedown, que conta a história de um hacker, o Kevin Mitnick. Ele foi preso pelo FBI, o cara era fantástico, depois ele virou consultor de segurança, né? Quando ele foi liberado, ele ficou um tempão sem poder usar computadores. Mas o que era legal nele, né? Ou seja, legal não, qual era a grande vantagem que ele tinha como hacker? Lógico que ele era ótimo de tecnologia, todo hacker é, mas ele era muito bom de engenharia social. Ele conseguia pegar dados da pessoa para entender onde a pessoa era vulnerável para ele poder pressionar naquilo. Então, por exemplo, você é a pessoa que tem que abrir a porta para mim ou me dar uma determinada informação. E você não quer me dar. Não posso, só se eu falar com o meu superior. Aí ele sabe, por exemplo, que você é arrimo de família, que você sustenta não sei quantas pessoas, que você precisa desesperadamente do emprego. Ele fala, bom, eu vou falar com ele, você vai perder o emprego se você não fizer. Agora, se ele sabe que você não está nem aí, que você super bem, ninguém depende de você, que sua vida está tranquila, ele não vai apertar esse botão, ele vai pegar uma outra vulnerabilidade que você pode ter para poder tentar obter informação. Então, eu obtinha muita informação usando engenharia social. Então, todo mundo que trabalha numa organização, dependendo né, de onde você está, tem que tomar super cuidado. A gente já vê isso em filmes também. Pessoas que são abordadas em bar, né? Especialmente quando você vê filme de agente secreto, tem muita gente que aborda as pessoas que têm dados confidenciais de empresa para conseguir acesso por meio de engenharia social, né? Então, é um deles. Falha de controle de acesso. Então, às vezes, funcionário, ex-funcionário, ou então permissões demais para quem não deveria ter permissão. Você acaba deixando pessoas que não deveriam ter acesso a determinados dados terem acesso. Vulnerabilidade de software, né? Então, a gente chama isso de zero day. Muitas vezes a gente não sabe que tem a vulnerabilidade, quem criou o software. Ou então, a gente sabe que tem vulnerabilidade, não sabe consertar, isso acontece também na mídia, então isso acontece com servidores web, sistemas complexos de governo. É muito difícil você fazer a gestão da complexidade, a IA está ajudando isso, né? Mas então existem essas vulnerabilidades. Infraestrutura crítica desatualizada, que nem eu falei que se você tiver com o seu sistema operacional desatualizado, seu celular, seus aplicativos desatualizados, imagina uma infraestrutura crítica de barragem, de usinas, de sistemas de controle de trânsito, etc. Também ficam vulneráveis, né? Então, ok, isso é vulnerabilidade geral, mas quando a gente fala de governo, tem um pouquinho mais de problema, porque tem cyberespionagem, que a gente falou, guerra cibernética, que a gente está vendo, né? E desinformação e manipulação social, que aí você consegue polarizar. Como riscos, a gente tem economia, então a gente tem assim, prejuízos bilionários que pode dar uma
um ataque pode causar... Paralisam os países completamente. É horrível. Então, é prejuízo econômico, vida. Tem gente que morre, por isso que é legal assistir esses filmes que traduzem os riscos cibernéticos para uma situação real, para você ver que, às vezes, 1 minuto de ataque cibernético pode causar danos assim, irreparáveis, né? Horrorosos. A vida, hospitais, energia, etc. Soberania nacional. Então, inclusive, tem um cuidado muito grande hoje com relação a onde que fica a cloud física. Porque a cloud, tá bom, a gente está pondo inteligência na cloud, etc. Né? E a gente está cheio de inteligência indo para a cloud, agentes para a cloud. Eles andam e fluem nas várias clouds. Mas fisicamente, onde elas estão? Porque você desliga a cloud no físico, né? Ou você tem acesso à cloud, na realidade, é um servidor físico em algum lugar. Então, soberania nacional, né? Que técnica está sendo usado, militares, etc. E, por último, sistêmico. Você tem cadeia de suprimento. A gente viu isso na pandemia, né? Que não era ataque, mas se você consegue fazer ataque em alguma das áreas críticas de cadeia de suprimento, você pode parar. Aliás, era isso. Vamos voltar no tempo, né? O que era feito nas guerras antigas? Quando você tinha um sítio numa cidade, né? Você estava fazendo o quê? Um ataque à cadeia de suprimentos, ou de água, ou de alimento, e aí você consegue sequestrar aquela cidade ou vencer alguma coisa por falta de recursos. Então, assim, dá para sentir o quanto, tanto que cibersegurança está entre os riscos avaliados pela ONU mais perigosos, junto com a questão climática, junto com algumas... A cibersegurança é realmente um dos principais riscos daqui para frente. E a gente nem falou da computação quântica, que a gente pode falar daqui a pouquinho também, que vindo a computação quântica, ela acelera e facilita solucionar. Lembra que eu falei a senha de 18 caracteres alfanumérica, com números, caixa alta, caixa baixa, não sei o quê? Hoje, você tem uma senha desse nível, você está bem protegido. Com a computação quântica, talvez não. Então, a gente também está vendo esse movimento de como que você... atualiza a segurança conforme você também tem a melhoria da tecnologia, né? As duas coisas têm que andar relativamente juntas. Nossa, é muita coisa para a gente conversar. Vou trazer mais uma pessoa para a conversa, então. Nosso convidado agora é José Pella Neto, sócio-líder de cibersegurança da Deloitte. Tudo bem, José? Seja bem-vindo à nossa conversa, à nossa discussão aqui do Futuramente. Obrigado pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui. Bom, começo perguntando assim, uma coisa básica. O que você faz, José Pella Neto, para proteger seus dados? Olha, é uma batalha bastante complexa, porque, de fato, o que a Marta comentou do Zero Trust, que vira um modelo de arquitetura praticamente para as empresas, de pensamento, de tecnologia, de processos, a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Se a gente não trouxer para o nosso dia a dia o entendimento de que não dá mais para confiar em muita coisa. O post que você vê não dá para confiar. O e-mail que você recebe não dá para confiar. A ligação que você recebe não dá para confiar. Então, um grande desafio é você se cercar de fontes de informação que você consiga minimamente ter uma segurança um pouco mais clara, tá? Outros caminhos, né? Se a gente entrar para esse momento de cloud, esse momento de inteligência artificial, onde a gente, de fato, está começando a utilizar novas tecnologias, né? Quando a gente vai para a vida pessoal, você ainda tem uma flexibilidade um pouco maior, porque o impacto está contido na sua exposição, né? Na tua privacidade individualizada ali. Mas quando a gente vai para a área... para o comercial, você vai para empresas, você tem que ter muitas barreiras aqui. A utilização dessas ferramentas de forma irrestrita, eu diria que é quase uma roleta russa. Você não consegue saber exatamente para onde e de que forma aquele dado vai ser utilizado. Você citou as empresas, né? Trazendo um pouco para esse mundo da segurança digital dentro das empresas. Com a chegada da IA, com a IA sendo abundantemente usada, você acha que os ataques eles estão mais inteligentes do que as defesas das empresas? Sim. A resposta é objetiva e clara no sim. Acho que tem uma análise que essas empresas precisam fazer. Quando eu deixo de proteger um SAP, eu deixo de proteger o meu CRM, eu deixo de proteger o meu website, eu sei o impacto que eu posso ter. Eu conheço aquele risco.
Eu sei, olha, eu não protejo o SAP, eu estou exposto a isso. Eu não proteger o meu CRM, eu estou exposto a determinados riscos. Quando a gente toma a decisão por não proteger a inteligência artificial, que a gente não sabe aonde pode chegar, a gente está apostando dobrado. A gente está literalmente não fazendo uma proteção ou uma análise de risco adequada. Então, proteger as iniciativas de IA ou pensar em segurança das iniciativas de IA é mandatório. Assim, se a gente não conseguir pensar nesse movimento, eu não estou olhando ou avaliando aquele risco da forma adequada. Eu não conheço esse risco. É uma pergunta fácil de ser feita. Você sabe até onde a IA pode chegar? Essa é uma resposta que eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo podem ter a resposta. Acho que ninguém tem. Tá aí a dificuldade de pensar na defesa, né? Eu acho que ninguém tem. Esse é o limite. É aí que eu acho que o jogo muda de patamar, quando a gente fala de tecnologias emergentes. Né? A Marta falou amplamente, vagamente sobre computação quântica. Computação quântica vai trazer a mesma perspectiva, porém, a gente já entendeu o risco. O risco é ter acesso livre a qualquer tipo de informação criptografada. Então, senhas. Se eu perder hoje a capacidade de segredo de todas as minhas senhas, qual é o risco? Eu já sei qual é o risco. A IA eu ainda não tenho essa clareza de até onde a IA vai chegar. A gente tem cenários de catástrofe, vai dominar toda a sociedade e todo mundo vai ficar sem trabalho. E tem os céticos que trazem, olha, ela vai ampliar o poder humano. Então a gente tem ainda um campo de descoberta e de desenvolvimento aqui. Então, como bom gestor de risco, né, depois de muito tempo em consultoria, trabalhando com gestão de riscos, esse risco precisa ser bem avaliado. Até a gente pode falar um pouquinho o que a IA muda, né, no jogo. Que realmente a gente não sabe onde ela pode chegar. A gente tem discutido isso aqui no Futuramente em todos os episódios, que existem N possibilidades de futuros, né? Por isso que a gente tem cenários e não tem certezas, mas algumas coisas que realmente a IA muda no jogo. É escala, você consegue automatizar agora, escanear sistemas para achar falhas, aquelas falhas que a gente falou lá atrás, você consegue fazer isso de forma automatizada para testar senhas, etc. Então, escala. Sofisticação, o que são esses e-mails ou quando você recebe alguma coisa com deepfake de voz ou deepfake de imagem. Sofisticação permitida para IA. Antigamente isso era muito difícil de fazer, tinha que ser uma pessoa muito técnica. Agora qualquer um faz. Velocidade, é muito mais rápido, né, para você conseguir fazer um atrás do outro e aprender com os próprios crimes, né? Custo para atacante, ficou barato, antes era mais caro, então pode experimentar à vontade, aquilo que a gente falou, né, sobre nos episódios que a gente fez de educação, que como fica mais fácil experimentar, você testar, etc. E a capacidade de defesa também pode ser melhorada, porque da mesma forma que é usado para atacar, também pode ser usado para defender, então você também fica com a defesa automática em incidentes. Mas tem que ser preparado, né? Você não fica com uma defesa automática para incidentes quando você só deixou o sistema lá e não atualizou, não viu o que está acontecendo de novo, né? E o incentivo, eu brinco que assim, a pessoa que está atacando, o incentivo dela é muito grande, porque ela está focada naquilo, porque ela quer ter um resultado daquilo. Agora, para quem está defendendo, o seu incentivo é no negócio, você quer fazer as coisas que você quer fazer, você tem um outro foco, e aquilo lá passa a ser algo a mais que você está fazendo. Então, aí que entra o descompasso entre os incentivos de quem ataca e de quem defende, né? Verdade. E essa história da IA generativa, os deepfakes, clonagem de voz, teve um caso, ficou emblemático em 2024, numa empresa em Hong Kong, um funcionário responsável pelo setor financeiro, né, ele foi enganado e pagou 25 milhões de dólares para os fraudadores, né? Então, simularam ali como se fosse uma call com o diretor da empresa, tudo, e ele fez essa transferência milionária. Foi bem quando mais se falava de IA generativa, isso me chamou muita atenção, assim, né? Mas você vê que com o uso da IA e com a sofisticação, a gente começa a ter cada vez mais engenharia social. Se você assistiu, não sei quem aqui assistiu Missão Impossível, o último, né? Que acho que é Reckoning, eu não lembro qual que era o título, mas, gente, é o último, tá? Que aí tem o supercomputador lá, ele não precisa nem sair da máquina, porque ele tem dados de todo mundo, na realidade, o que ele faz? Com os dados que ele tem de cada pessoa, ele sabe exatamente onde você é vulnerável para que você faça
algo que ele quer. Então, você pode manipular quem você quiser. Então, um dos pontos é isso. A gente, como humano, às vezes nem consegue ler todos os dados da outra pessoa para ver onde que você está vulnerável, né? Imagina com a quantidade... Por isso que dados sensíveis são sensíveis, porque eles realmente podem representar alguma vulnerabilidade para ser explorada por sistemas, né? Então, é um momento bastante importante. Quando a gente vai para o mundo digital, a gente tem que entender que a gente está deixando grande parte do nosso DNA do dia a dia ali, né? Aquilo que vira informação, se obtido e consolidado, a gente de fato tem a possibilidade de estar abrindo espaço para o atacante fazer uma análise e um ataque hiperpersonalizado, né? O que a gente tem utilizado o termo é de ataques hiperpersonalizados, ou seja, é para você, não é para sua empresa, não é para sua categoria, o seu cargo, a sua função, não, é para você. Ele vai te acertar e ele vai entendendo com base em dados aonde é que ele vai conseguir um sim, um clique. Porque ele precisa só de um clique às vezes. E aquele clique estabelece toda a cadeia de ataque posterior. E uma das coisas também que é possível fazer com a IA é isso em massa, né? Então não é só com você. Você pega lá vários colaboradores e ao mesmo tempo estão sendo... Em alguns dos episódios do ano passado, a gente falou do exemplo que eu gosto de dar, que é do Hair, né? Que na realidade o sistema operacional começa a crescer, ele tinha um dono só, apaixonado pelo dono, não sei o quê. No filme, né? No filme. E aí chega uma hora que o dono do sistema, né, pergunta para ela, que era o sistema operacional: você está falando com mais alguém? Sim. Com quantas pessoas? 8.000 não sei quantas. Ah, você está apaixonada por mais alguém? Por que você quer saber? Eu quero saber. 600 não sei quantas. Todo mundo achando que é a paixão da vida, porque você está conseguindo falar com todas elas ao mesmo tempo, sabendo exatamente como engajar cada uma delas, e você está fazendo isso de maneira automática, entendeu? Então, esse esforço que a gente tem de humano de fazer esse análise, isso é feito em escala com IA. Então, você começa a ficar mais... E tem as vulnerabilidades, por exemplo, vulnerabilidades que a gente não está... Você até coloca no LinkedIn seus dados mais, né, profissionais, etc. Agora, pega os dados profissionais de todo mundo que trabalha naquela organização, o que a organização faz, o site da organização, né, o que mais ela tem de informação. E você vai navegando nas várias... Você começa a cruzar. Uma das grandes vantagens da inteligência artificial, e lá de trás, machine learning, é fazer essas buscas de padrões e correlações que a gente não faz. Visualmente, nem tem cérebro para isso. Então, é o que, né, a gente está falando. É um outro momento que tem que ser... E você não sabe tudo que pode ser feito, né? Exatamente. Eu estava vendo uma pesquisa da Deloitte mesmo, né, sobre o futuro da cibersegurança. Vocês entrevistaram representantes de 55 empresas que atuam aqui no Brasil. E achei interessante uma parte que o diagnóstico é que as pessoas reconhecem, os gestores reconhecem a importância da cibersegurança, ok, um pilar fundamental para o negócio, mas entendem ao mesmo tempo que tem um longo caminho para percorrer para capacitar os funcionários, né? Nessa questão de se proteger de ataques. Então, investindo milhões em tecnologia, a gente ainda está treinando pessoas na mesma proporção? O que você acha? A gente vai falar de cultura, né? A cultura das empresas e dos executivos, acho que como qualquer outro tema, né? Eu faço muito a referência com ética, né? Na hora que você está dentro da sua empresa e você vê todo mundo falando sobre ética, pouco provável que você não vai ser uma pessoa que vai atuar de forma ética. Segurança não é muito diferente disso. Se a gente não fala sobre segurança em todos os níveis, muito pouco provável que o analista, quando ele vai lançar um novo projeto, ele vai pensar como segurança. Ele vai entender que ele precisava ter feito um step, né? Quando a gente começa a ver de forma repetida em grandes empresas, em médias empresas, os mesmos desafios, você entende que é um erro como se fosse de engenharia. Um exemplo simples, né? Eu vou construir um prédio, mas a escada de incêndio eu não vou colocar. Pô, vou ter que colocar a escada de incêndio depois. Ela vai ter que ficar lá de fora, vai ficar suscetível à falha, vai ficar exposta. Talvez ela não funcione da mesma forma como ela funcionaria se ela estivesse na posição correta, na menor distância para todo mundo se deslocar, no timing adequado. Então, assim, segurança tem que ser pensado desde o início. É um erro de engenharia quando a gente não coloca
segurança no começo. E aí corrigir isso, além de custar mais, é mais trabalhoso. Tá? E não traz o mesmo resultado. Dificilmente trará o mesmo resultado. Então, assim, pensar em segurança na cultura das empresas e capacitar pessoas é a parte inicial do jogo. Se eu não reconheço que segurança é relevante, na minha empresa, dificilmente eu vou conseguir traduzir isso para o meu cliente. Porque se hoje segurança é relevante, imagina daqui 10 anos. Imagina daqui 5 anos. Não precisa nem ir tão longe. A gente fala cada vez mais de digitalização de serviços, digitalização de negócios. Segurança é como sair na rua e não ter mais o policial. Acabou o policial. O policial vai continuar existindo. Só que no mundo digital, cada um tem que ter um pouquinho desse trabalho feito em casa. Exatamente. E você falou de ética, me veio aqui, né? Tem um tipo de ataque que é comum contra empresas, que é quando os criminosos roubam os dados da empresa e pedem o resgate, né? E a gente sabe que algumas empresas, grandes empresas inclusive, às vezes optam por pagar para não correr o risco disso ser divulgado, de manchar a reputação da empresa. Por outro lado, isso pode financiar o crime, né? Estimular novos ataques. Como que as lideranças elas têm que lidar com esse dilema moral? É uma escolha de Sofia, né? Mas assim, a minha leitura é, se você não quer ter esse tipo de desafio, precisa ser feito um trabalho antes. De fato, as empresas que eu tenho conhecimento que fizeram pagamentos de ransomware, fizeram mais porque eram dados tão relevantes, eram segredos tão importantes que o prejuízo seria muito grande. Elas não fizeram com o intuito de esconder que aquele ataque havia acontecido. Porque, sejamos também realistas, né? Muitas empresas estão sofrendo ataques. Uhum. Muitas empresas. E eu acho que a empresa que olhar para o ataque e não olhar para o olhar, né, depois que sofreu, como putz, eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar minha rota, e ela tentar esconder, provavelmente ela não vai evoluir. E a gente precisa tratar isso com seriedade. Ou a gente abre, entende o tamanho do desafio, coloca na cultura, entende que isso tem que ser um valor da empresa e traduz isso em ações da alta liderança até todo o time de atuação de trabalho de forma transparente e objetiva, ou a gente vai, de fato, tentar esconder um ataque mentindo. A gente já tem legislação no Brasil que vai punir aquela empresa por isso. Acho que eu acho que a gente precisa dar um passo à frente e trazer segurança para um patamar de uma relevância maior. Tá? Posso até falar, porque às vezes as pessoas não têm a noção de quanto que a cultura é importante, né? Não só para a cibersegurança, mas para transformação digital, para qualquer valor importante da organização. Por quê? A cultura, ela determina comportamentos. A gente age de acordo com a nossa cultura, né? Então, por que aqui no Brasil, sei lá, você está com sede, ou você quer uma bebida X, você toma café, e no outro país você toma chá. A cultura determina um monte dos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos determinam resultados. Isso dá diferença no que você faz. Então, se você não tem uma cultura que favoreça e que fomente os comportamentos adequados, você não consegue pular para os resultados que você quer. Senão fica esforço de 2, 3 ali tentando fazer e o resto desmanchando, né? Porque ele não vai fazendo aquele caminho. Então, a consolidação de cultura para todos os valores importantes, no caso, segurança é um valor importante, ética é outro valor importante. Se isso não tiver estruturado, e é by design, que ele falou, tem que estar no DNA, tem que estar naquela coisa. Eu lembro que toda vez que a gente discute valores, né? Valor é aquela coisa que você faz no dia a dia, faz parte da sua rotina. Não é aquilo que você coloca na parede e fala que é legal. Faz parte do dia a dia. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa, qual é um valor importante na sua família? Aí a pessoa fala assim, sei lá, honestidade, né? Aí se você perguntar para ela, então me dá um exemplo de quando vocês foram honestos. Se a pessoa não tiver nenhum exemplo para te dar, ela não está praticando, ela só está falando que ela quer ser honesta. Porque quem é honesto vai dar um exemplo que alguém te deu o troco errado,
Ou então que alguém esqueceu alguma coisa super valiosa e você devolveu, ou que você ajudou alguém a... Você vai ter N exemplos, porque você pratica aquilo no dia a dia, faz parte da sua rotininha, entendeu? Então é a mesma coisa. Se a gente não tem que eu acho muito legal que o José falou de... Você não está sendo falado, não está sendo praticado nas pequenas coisas, isso não se incorpora para que dê os resultados que você precisa. Eu sou engenheira civil, né? E isso que a gente está falando das estruturas, eu lembro que a gente falava isso do concreto, né? Você tem que fazer um concreto bom by design. Não adianta você fazer um concreto ruim, que vai ruir, e de você colocar uma casquinha de cimento para ele ficar bonito. Você tem que fazer algo que aguente o tranco, senão aquela estrutura não é sustentável. Mesma coisa, o grande problema da cibersegurança é problema de sustentabilidade. Você perde a sustentabilidade porque, como é na vida, né? Se você sofre qualquer tipo de ataque à sua segurança, você pode comprometer a forma como você vai atuar dali para frente por causa daquilo. Você tinha comentado, José, que muitas empresas estão sofrendo ataques e muitas delas também continuam operando enquanto estão sob ataques, né? Então eu queria entender na prática como funciona isso, uma empresa sendo atacada e ao mesmo tempo não deixando de operar. Queria tentar desenhar isso na minha cabeça. Dó. Já começo a suar aqui. Oh, meu Deus. Vou dizer, infelizmente, eu já passei por esse cenário algumas vezes, né? Em momentos de calendário comercial, né? Ou seja, no meio de um Natal, no meio de um carnaval, empresas passando por desafios e tendo parte das suas operações indisponibilizadas, né? O conceito da resiliência ele vai ter que atuar porque é caro, tá? Então, assim, a empresa precisa falar do que ela não abre mão. O que eu não posso parar, né? Então, se a gente pegar um exemplo de um banco, conta corrente pode parar, o Pix pode parar, determinadas transações de consulta, de pagamento, podem parar. Essas escolhas elas não podem parar. Para uma operadora de telecom, a ligação pode não acontecer. Para um hospital, eu posso não atender pacientes. Então, assim, para cada empresa, para cada segmento, a gente precisa entender qual que é aquele valor inegociável, aquilo que eu não vou abrir mão. Aquilo que for inegociável, eu preciso fazer toda a cadeia de qual é a tecnologia, infraestrutura, pessoas, processos que precisam estar operacionais. E aí eu preciso fazer um bom trabalho de justificativa de quanto que eu acabo perdendo se isso aqui parar em todos os aspectos financeiros, operacionais, de imagem, reputação, né? E quanto que custa para eu operar numa capacidade mínima. Eu eventualmente faço 1 bilhão de ligações. Se eu fizer 750 milhões, 500 milhões... Qual que é o racional mínimo operacional para um período de tempo? Ou seja, eu vou fazer isso durante X dias. Dificilmente você vai conseguir operar daquela forma por semanas. Provavelmente são horas ou dias. E a resposta precisa ser rápida, né? Então a gente falou um pouquinho de resposta aqui. Numa era onde o ataque é automatizado, a resposta não pode ser manual. Convenhamos, a gente tem que equilibrar essa discussão. Então, eu preciso ter processos definidos e o mais automatizados possível para que essa resposta aconteça. Quando a gente vai para uma infraestrutura mais moderna, como o cloud, essas respostas ganham muita celeridade. Eu fiz projetos no começo da minha carreira que levava 18 horas para tirar um sistema de um data center e levar para outro e deixar ele operacional. Hoje são minutos. Ou seja, o tempo de resposta das tecnologias também mudou. Então, quando eu começo a juntar o avanço tecnológico com uma boa percepção de risco e uma definição clara do que eu quero proteger dentro da minha empresa, sem sombra de dúvida, essa resposta ela pode ser feita de forma adequada. Só que eu preciso envolver as pessoas certas e precisar ter aqueles valores lá na alta administração. Se eu não tiver os valores de proteger o que é crítico, de dar a resposta adequada, de fazer os investimentos que precisam ser, de fato, fica um pouco mais complicado responder num tempo adequado. E assim, eu entendo... num país onde a economia está sempre se mexendo, tendo solavancos, e a gente tem desafios de mercado, né, que em determinados momentos
os investimentos eles diminuem, eles voltam como uma boa política de mercado, né? Mas nem todo risco ele precisa ser corrido. Eu acho que aqui precisa moderar bem esse risco para que determinadas funções críticas das empresas continuem. E você acha que as empresas estão nesse caminho aqui no Brasil, por exemplo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, as empresas estão olhando para isso. Eu brinco que, às vezes, quando a gente fala de um ataque, né, e você tem, de fato, um ataque com sucesso, né, ou seja, um vazamento de dados ou uma indisponibilidade de uma operação, é um jogo. Né? Você vai apresentar uma carta, tive um ataque. E aquela marca é como se fosse uma marquinha, vai ficar ali debaixo do logo daquela empresa. A segunda vez, poxa, mas 2 vezes a mesma coisa, 3, está acontecendo nessa empresa. Quando a gente mancha a credibilidade daquela empresa, a confiança daquela empresa nos dias de hoje, é muito difícil você tirar, porque o dado está muito disponível na internet. Tá muito fácil de propagar uma informação. E o grande problema é daqui a alguns anos, porque cada vez mais os serviços serão digitais. Então, assim, se eu falhar e tiver a reputação de falhas no digital, poxa, isso de alguma forma vai construir uma fama, né? Vai construir uma imagem. Então, cada um tem uma imagem que quer deixar, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com essa experiência, com essa vivência que... A reputação, tem estudo que mostra que a reputação pode custar mais caro do que toda a estrutura que você tem. Os riscos de reputação são perigosíssimos. E é interessante quando você fala de gestão de crise de uma maneira mais ampla, né? Não só com relação à segurança. Marcas que têm boa reputação, elas inclusive se defendem melhor de crises, porque as pessoas acreditam nelas mesmo quando elas fazem alguma coisa errada. Pessoas também, né? Quando você vê alguma pessoa que tem uma boa reputação, você fala, não é possível que isso aconteceu. Foi só um escorregão. Ou então, ou se a pessoa fez, fala, não, aconteceu alguma coisa porque essa pessoa jamais faria isso. Então, essa construção de reputação está muito ligado, e muito do que o José falou, como que você faz os seus sistemas, ou planos de gestão de crise. E a cibersegurança tem que estar em todos esses. Então, por exemplo, num desses que ele estava comentando, né? Então, quais sistemas que eu mantenho, com qual capacidade mínima, etc. Outra coisa que é feita quando acontece uma crise dessa, quem que tem que ser acionado? Como que eu desligo determinadas coisas? Como que eu aciono, às vezes, a parte legal, com quem eu falo nas plataformas, quando envolve plataformas sociais? Se você não pensou nisso antes, você fica num caos e ninguém consegue pensar quando está nervoso. Então, todo mundo sai. Então, quem que é as pessoas que são aptas para lidar com esse tipo de crise? Tudo isso tem que estar detalhado antes, né? Até... com relação a se as empresas estão preparadas ou não, eu concordo com ele que as empresas que a Deloitte atende realmente estão focadas nisso, mas eu queria fazer um alerta para as pequenas empresas. Pequenas e micros, elas muitas vezes operam no nível família, no nível individual, todos aqueles cuidados que a gente falou aqui no nível pessoal e mesmo no nível corporativo, muitas vezes elas não estão lidando com sistemas ou com empresas que estão ajudando nesse processo. Então, se ajude, se eduque, não se sabote, veja todos os pontos de vazamento, backup de dados importantes, críticos, né? Então, uma das coisas que a gente, desde o começo do digital, a gente fala... O que dá mais trabalho, que te custa mais? Fazer backup todo dia. Por que a gente não faz backup todo dia de todos os nossos computadores? Você vai ficar 1 hora ali copiando todo dia para um monte de disco que custa dinheiro, blá, blá, blá. Mas você faz backup das coisas críticas a cada X tempos, ou você sabe quais que podem ser. É a mesma coisa, cada empresa dá uma paradinha aí, vê como estão organizados seus dados, se não tem vulnerabilidade, dá uma analisada, especialmente se você é pequeno, né? Porque o pequeno tem... Eu vou trazer uma perspectiva que eu acho que responde melhor esse ponto. Assim. Muitas empresas, grandes empresas, vêm me perguntar, eu quero fazer um benchmark, quero fazer a média do mercado. Eu falei, nunca vá pela média. A média do mercado é muito ruim. As grandes empresas, elas, obviamente, fazem investimentos multimilionários, recorrentes, e tendem a evoluir cada vez mais, porque são os principais alvos. Apesar de você potencialmente ter
mais ataques em empresas menores, o benefício para quem está atacando também é menor. Se eu consigo atacar uma grande empresa e ter sucesso, é um ataque só, eu vou conseguir certamente uma base de dados muito mais relevante, informações muito mais valiosas, né? Então, o hacker ele também tem um foco definido, né? Por isso que as grandes empresas acabam... Assim, elas são muito mais governos também. Governos, sem toda a parte dúvida. de infraestrutura, assim, direto, né? Mas no pequenininho tem... justamente, né, o impacto é mais em você, não afeta grandes economias. Uma grande empresa pode afetar a economia, né, de maneira geral. Uma pequena não, mas afeta a sua economia de uma maneira... Pode ser fatal. Pode ser fatal para você, né? Então, e até tem um estudo do Sebrae de uns anos atrás, logo começou a pandemia, começou a prestar mais atenção nisso, né? Porque ninguém estava muito preparado. E das pequenas que levam um ataque maior, uma grande parte não consegue continuar. Ela para de operar, entendeu? Então é bem complicado. Eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, quando tinha ataque em pequenas, a pessoa que fazia o ataque já sabia quanto custava um advogado. Então, ela pedia de resgate, sei lá, 10 mil reais, o advogado custa 10 mil. Então, o pequeno paga os 10 mil, entendeu? Para ter a planilha de volta, porque ele não consegue operar lá a gráfica dele. Então, também tem os vários graus. Como a gente está falando de segurança em geral, aqui é lógico que o impacto nas grandes é muito maior e pode afetar, inclusive, governos, dependendo de algumas grandes no cenário, mas fica a dica para todo mundo, se liga, porque vai ser cada vez mais crítico. Se eu posso trazer uma outra perspectiva, e que, para mim, é um erro de muitas empresas, achar que elas chegaram em algum lugar. Né? Então, é muito comum as empresas falarem, eu quero uma avaliação de um framework de segurança para saber a nota de maturidade que eu estou. E a gente faz esse tipo de trabalho. É trabalho normal de mercado para você montar planos de melhoria, planos de evolução. Né? Mas esse dado, quando vai subindo na cadeia, ele fala assim, eu já estou num nível 4,5 de 5. Eu já sou muito bom. Só que passa 6 meses, os ataques mudaram, as tecnologias mudaram, os desafios são outros. Aquela maturidade não acompanha hoje a realidade do dia a dia. Então, ter chego num nível de maturidade ou ter feito investimentos não exime a empresa de, no ano seguinte, ter que fazer novos investimentos. Tudo de novo. Uhum. Então, assim, a grande verdade é que você precisa se acostumar a não estar seguro. E esse talvez seja o grande aspecto. Ou seja, eu não posso baixar minha guarda. Eu não posso me acomodar e achar que eu estou seguro. Esse é a principal falha. Não vai acontecer comigo, eu sou muito grande para ser atacado, eu invisto milhões e milhões. Assim, o enredo se repete muito. É dentro deste cenário que os ataques acabam acontecendo. Tá? Exatamente. Isso no plano individual também acontece com a gente, né? Exato. É isso mesmo. A gente queria finalizar pedindo para você compartilhar, todo mundo que vem aqui a gente faz esse pedido, né? Uma dica de um livro, de uma série, de um filme que possa colaborar com essa discussão que a gente está tendo aqui. Quem está ouvindo a gente, assistindo, pode depois recorrer a isso e aprofundar um pouco mais. A Marta guardou o sigilo, então eu vou poder falar. É o Dia Zero no Netflix. É uma série que... Eu não vou dar spoilers aqui, porque senão seria falta de educação. Pode dar. Ele conta um cenário, óbvio, um pouco mais catastrófico, mas possível, viável. Algo que, de fato, pode acontecer com uma sociedade que não dê atenção adequada aos temas de segurança. Então, assim... Se você assistir essa série, você certamente vai dar um pouquinho mais de valor para a segurança e o reflexo que a falta dela pode causar no teu dia a dia e para nós como sociedade. Segurança numa sociedade digital é muito mais do que um tema de nerd, um tema super complexo. Não, tem que ser parte da engenharia toda, do desenho, tem que ser do início, tem que pensar que eu não posso quebrar a confiança do meu cliente, que eu não posso falhar com os meus clientes, que eu não posso falhar com a sociedade. Então, para mim, essa é uma série que traduz muito, é bastante recente, né? Então, certamente vai ser fácil de encontrar. Boa. Takeaway.
Bom, agora a Marta vai embalar a nossa conversa para a viagem. O que a gente pode levar hoje, Marta? Vamos lá, nosso takeaway, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre vulnerabilidades e riscos do pessoal. Então, para a gente se defender, mais educação, pelo amor de Deus, né? Na parte de cibersegurança, de se defender. Confiança zero, né? Então, diminuir o grau de confiança. E atenção emocional sempre, né? Sempre questionar, porque com emoções à flor da pele a gente toma decisões erradas e isso é explorado, né? Então, riscos financeiros, psicológicos, físicos, profissionais, roubo de identidade. Empresas e governos, maiores riscos, engenharia social, vulnerabilidades na engenharia social e phishing, falha de controle de acesso, vulnerabilidade de software, infraestrutura crítica, né? Que tem que estar sempre atualizada e sistemas, né? A gente ter a parte sistêmica. Riscos econômicos, a vida, soberania nacional. Aí a gente teve um papo super legal, José Pella Neto, falando sobre os riscos. A primeira coisa incrível que ele falou, que tem que estar no radar de todo mundo, é clareza dos riscos, né? Que a gente não tem com a IA, ninguém tem, a gente não sabe o que vai acontecer, a IA cada vez pode mais, então até onde ela pode chegar, até onde ela pode quebrar. E até a comparação com a computação quântica, muito bacana. Computação quântica é também um desafio que a gente tem, mas a gente sabe com qual desafio, né? A cara dele. Com a IA a gente está aprendendo todo dia para ver para onde está indo. Outra dica preciosa, cultura. Cultura é fundamental se a gente quiser que a coisa aconteça nos comportamentos distribuídos, e a gente está falando de distribuição de comportamento, todo mundo tem que fazer parte do sistema de segurança, a gente tem que ser by design, né, na cultura, com educação, capacitação, para todos vivenciarem como valores, né, que a gente comentou aqui. Decisão crítica de custo, isso também é uma coisa bem legal, porque uma coisa que eu gosto na sustentabilidade é a gente entender que sustentabilidade, para dar certo o ambiental e social, tem o econômico. É a mesma coisa aqui, a gente está falando de sustentabilidade em relação à segurança, e você tem a questão econômica. Então, avaliação crítica, qual é a estrutura crítica que eu preciso manter, cada tipo de negócio é diferente. Essa avaliação é super importante para que você consiga operar e manter a sua reputação em situações de incidentes que você está resolvendo, né? Não baixar a guarda nunca, então a dica final seria Zero Trust Forever. Mas, de qualquer forma, tem as dicas dos filmes. Ele falou do Zero Day, que é sensacional, com Robert De Niro, está na Netflix, é do ano passado, deve assistir. Mas vou trazer alguns que são de lá de trás, né, que são bacanas também, que eu falei do controle absoluto, né, que você pega a cidade inteira. Tem um para quem quiser sentir igual o Zero Day para a sociedade na sua casa. Então a gente fala também da Smart House, né? Na realidade está tudo conectado. Tem um filme que chama IT, na realidade, com Pierce Brosnan, é de 2016. Vê o que acontece se sua casa vulnerável for atacada, né? Tem algumas séries bacanas que são até legal assistir, porque CSI Cyber é de 2015. Quando você vê o que eles tratam em 2015, já tratavam, né? Já era risco, continua sendo aqui, tem vários episódios. Um outro que eu gosto bastante é Scorpion, não sei quem assistiu ou assiste. É de 2014, já falava disso lá atrás. Tem um bem recente com relação à parte de segurança e de quebra de criptografia, que é Prime Target, que é sobre os números primos, que são a base para o sistema de segurança. Também é uma série sensacional, uma das melhores que eu assisti nos últimos tempos. E Missão Impossível. Não esqueça, sem contar o Takedown, que eu falei lá atrás também, né? E talvez para a gente fechar, low profile. Não compartilhar, não se sabote, né? Hashtag fica a dica, não se sabote. Bom, futuramente, então, vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio. Você pode encontrar a Marta Gabriel no Instagram, @MartaGabriel, ou no e-mail futuramente, @cbn.com.br. Você também pode assistir esse podcast no Spotify ou no YouTube. Futuramente teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio, a coordenação de podcast é do Thiago Barbosa e a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima, Carol.